Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre a Magalu MGLU3, que era a principal queridinha da galera, né, de investidores. Nós vamos falar sobre a visão geral aqui da empresa, como é que ela ganha dinheiro, os resultados, os abacaxis que ela vai enfrentar, os motores de crescimento e finalmente minha conclusão, o que que eu acho, se é uma boa empresa por longo prazo ou não, né? Vamos ver tudo nesse vídeo. Bom, a visão geral aqui da empresa, principalmente é uma empresa com valor de mercado de 22,5 bi, é uma considerada uma mid cap, tá ali no meio termo, né? Fez o IPO em 2011, então, ou seja, não é um IPO recente. Tá listado no novo mercado, maior nível de governança corporativa, que também não quer dizer muita coisa, e não distribuiu nada de dividendos. Então, Bacianos, essa não é empresa para vocês. Classificação Peter Lynch, ela pode ser tanto considerada crescimento, porque cresce a receita a uma média de quase 20% ao ano, como também turnaround, né? Porque ela está tentando se reestruturar depois de ter quase 4 resultados seguidos no prejuízo, né? E como é que a Magalu ganha dinheiro, né? Basicamente, ela tem duas formas. Primeiro, pelo varejo, né? Que aí se divide nas lojas físicas e na loja virtual. E a loja virtual se divide no e-commerce, que ela vende os próprios produtos dela, e o marketplace, que é o grande vantagem da Magalu atualmente, que vende produtos de terceiros, né? Os terceiros usam a capitalidade, a plataforma da Magalu para vender seus produtos. E no financeiro e outros serviços, né? A Magalu tem a cartão de crédito, seguros, transporte e serviços de tecnologia para agregar ao seu ecossistema. Tá? Os resultados. Vamos lá para os resultados da Magalu. Bom, os resultados. Primeiro, vamos ver aqui a receita. A receita da Magalu deu um estrondo, assim, cresceu exponencialmente nos últimos anos. E agora em 2022, 2023, deu uma igualada, né? Deu uma freada. Muito por conta dos resquícios da pandemia, mas principalmente pela má desempenho da economia brasileira, né? Mas olha só, nos últimos 5 anos, levando em consideração isso, ela cresceu quase 20% ao ano, né? É um crescimento muito bom, já considerado uma empresa de crescimento. O EBITDA, o resultado operacional, também foi na mesma toada, também cresceu bastante nos últimos anos. Só que deu uma queda, principalmente com a pandemia. Agora está tendo uma recuperada, mas ainda está aquém do que se espera por questão de margem. Então, nos últimos 5 anos, cresceu quase 10% aí o EBITDA, né? O lucro líquido, esse veio assim, crescendo mesmo exponencialmente, só que desde a pandemia não se recuperou, pelo contrário, o prejuízo aumentou muito da Magalu no último trimestre. E isso preocupa principalmente os acionistas. E por que que o lucro líquido caiu tanto, né? Por que que o lucro líquido caiu tanto? Primeiro, as despesas de depreciação e amortização cresceram bastante. E a gente vê que parte dessa amortização são de empresas que a Magalu foi adquirindo. Então, assim, menos mal, porque significa que esse não é um gasto que vai ser recorrente. Então, ela pode recuperar esses gastos de depreciação e amortização. O resultado financeiro também influenciou bastante esse resultado do lucro líquido. Talvez seja o principal motor de prejuízo aqui da empresa, porque saiu de uma taxa de juros lá de 2% para uma taxa de juros de 13,75%. Então, isso prejudicou bastante o resultado do curto prazo. Né? Então, assim, fazendo resumo do crescimento, a empresa cresceu quase 20%. Ao ano, a EBITDA cresceu quase 10%. Só que, em compensação, o resultado financeiro cresceu 37%. E a depreciação e a amortização cresceu 52%. Então, assim, o crescimento não foi suficiente para bancar esse aumento na taxa de juros, nem um aumento de depreciação e amortização. Fluxo de caixa, né? Aqui a Magalu a gente pode ver que vinha queimando caixa, queimou mais de 5 bi e está com 2 semestres que vem apresentando um bom fluxo de caixa operacional, né? Gerando caixa. Então a gente pode ver aqui com detalhes. Se você perceber bem, aqui ela gerou 1,7 bi
de caixa, mais ou menos a mesma linha do ano 2021. Só que em questão de capital de giro, ela liberou muito para capital de giro, né? Então aqui ela recebeu 845 bilhões e no ano passado, no ano 2021, tinha gasto 7 bilhões em consumo de caixa. Então agora está em positivo, em 3 bilhões foi gerado de caixa aqui na Magalu. Aqui ela faz um gráfico detalhado, né? Como foi que ela liberou o capital de giro para a empresa. Isso, de certa forma, dá uma folga para a empresa respirar, para tocar os projetos que tem em andamento, gerando caixa. É mais fácil, digamos assim. Abacaxis da empresa, vamos lá. Bom, o primeiro abacaxi, sem dúvida, é os concorrentes que vem aumentando cada vez mais. A gente pode ver aqui que a Magalu está em terceiro lugar, mas a Amazon com certeza ultrapassa, ou já ultrapassou a Magalu em vendas, né? Mas a gente pode ver que a Magalu é bem representativa. E o Mercado Livre domina geral, né? A gente pode ver também que a margem bruta, a Magalu ainda é a menor das concorrentes, então é o que vende assim com as margens mais apertadas. A gente pode ver que o Mercado Livre obtém uma boa margem e isso tem um lado bom, né? Até que tem um lado positivo. Ela pode alavancar em 14 vezes o seu resultado, dependendo. Uma mudança na receita alavanca 14 vezes o resultado dela. Da mesma forma é com a Amazon, é com o Mercado Livre, né? Outro problema é as despesas financeiras que estão impactando bastante o resultado da empresa. A gente pode ver que ela está considerando a alíquota de 13,75 e o quanto isso impacta no resultado dela operacional trimestral. Mais uma vez mostrando a despesa financeira dessa vez sob o viés de inadimplência. Então a inadimplência da carteira cresceu muito, mas ainda uns níveis saudáveis, digamos assim, para uma varejista que tem um índice de liquidez de 10, 20%. Bom, os principais motores de crescimento da Magalu, principalmente, é a queda da taxa de juros. Caindo taxa de juros vai diminuir o resultado financeiro, que é aquele lá que está impactando o lucro líquido. A recuperação da economia, a diminuição da inflação, tudo isso vai fazer com que os brasileiros consumam mais. Consumindo mais, a Magalu vai se beneficiar. E além do mais, o crescimento do e-commerce, que não basta comprar mais, também tem que comprar online, né? A gente pode ver aqui que, pelo menos em termos de expectativa de crescimento, o Brasil é o primeiro do ranking, né, mundial. Então, espera-se que até 2025 o mercado brasileiro vai crescer em torno de 20,7% ao ano. A questão do ranking dos países com compras online, né? A gente pode ver que o Reino Unido é o primeiro e o Brasil cai lá embaixo, 49% já compraram online em algum momento dos últimos 12 meses, né? A gente pode ver que nosso percentual é bem pequeno em relação aos outros países. Bom, a minha conclusão é que a Magalu é uma boa empresa para você ser sócio. Assim, é um case complicado, bem arriscado. Dá para ter aí no máximo 5% da carteira. Mas é o que tudo indica com a queda de taxa de juros. Tudo isso vai influenciar bastante o resultado. E a Magalu vai voltar a ter margens melhores do que está apresentando hoje. Então, se eu fosse apostar numa empresa de turnaround, seria a Magalu.